Bom, pessoal, mais uma questão aí de RLM, uma questão envolvendo tabela verdade, né? Uma questão que não é tão difícil, porém requer muita atenção. Então, a seguir são apresentadas as primeiras três colunas, né, da tabela verdade da proposição lógica. Então, temos aqui essa proposição, né, onde P uma condicional com Q e R, e aqui no meio temos uma disjunção inclusiva entre Q e R, certo? Em que são utilizados conectivos lógicos usuais e as letras maiúsculas representam proposições lógicas. Observem que aqui a gente tem três proposições, ou seja, o meu número de linhas, né, vai ser igual a 2 elevado à terceira, que é igual a 8. 8 linhas. A minha tabela verdade vai ter 8 linhas. Eu já deixei isso aqui construído para facilitar a nossa resolução e ganhar tempo, certo? Então, isso aqui foi dado na questão, os valores lógicos, né, para P, Q e R. Primeira coisa que eu vou fazer para facilitar, né, a gente vai repetir aqui a nossa coluna P, porque é exatamente essa proposição aqui, tá? Então, vou repetir o que está aqui, que foi dado na questão, já foi montada. Então, V, 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 F, F, F e F, tá? Então, só fiz repetir aqui essa primeira coluna. Vou colocar aqui todo esse termo entre parênteses, ou seja, uma disjunção inclusiva entre Q e R. E vou colocar aqui no final toda a minha proposição, ou seja, a condicional entre P e o resultado que der entre a minha disjunção inclusiva, certo? Então, dito isso, vamos começar a resolução. Primeira coisa que a gente tem que saber é, numa disjunção inclusiva, o resultado aqui, entre Q e R. Então, a gente precisa lembrar lá da tabela verdade que uma disjunção inclusiva, né, uma disjunção inclusiva, o que vai acontecer, né? Quando eu tenho VV, VF, FV e FF. Na disjunção inclusiva, tudo F dá F. O restante dá V, certo? Então, quando eu tenho aqui duas proposições qualquer, tudo F dá F. O restante vai dar V. Então, isso aqui é só a tabela verdade, né, que a gente precisa ter em mente. Então, vamos responder aqui. Uma disjunção inclusiva entre Q e R. Eu tenho aqui, ó, F e F e FF. O que vai acontecer? Tudo falso dá falso. Então, eu tenho VV verdadeiro, VF verdadeiro, FV verdadeiro, falso com falso, falso. VV, V, VF, V, FV, V, FF, falso. Ou seja, tudo falso dá falso. Então, já resolvi aqui o que está, né, entre parênteses. Tranquilo, né? A gente já finalizou essa primeira parte. Agora, o que acontece? A gente vai resolver a condicional entre P e esse meu resultado aqui. Então, já está aqui, ó, uma linha ao lado da outra. Por isso que eu transcrevi para cá P, para facilitar a nossa visão. A nossa resposta vai ser isso aqui, que é exatamente o que ele quer, né? A resposta para essa minha proposição aqui, lógica, certo? Então, vou colocar aqui da mesma forma a condicional, tá? Lembrando que essa parte aqui da tabela verdade a gente precisa ter em mente. Tá aqui em cima o link para quem ainda tem dúvida, tá? De como montar a tabela verdade. Vamos lá. O que acontece na condicional, né? Se eu tiver aqui duas proposições, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui P condicional Q. Então, VV, VF, FV e FF, tá? Na condicional, o que é que acontece?
Só existe uma possibilidade de dar falso. É quando eu tenho antecedente verdadeiro e consequente falso, VF. Quando eu tiver essa situação, vai dar falso. O restante vai dar verdadeiro. Então, só existe uma possibilidade de dar falso. Quando eu tenho antecedente verdadeiro, consequente falso, certo? O restante dá verdadeiro. Essa é a minha condicional, tabela verdade. Que é exatamente o link que eu coloquei aqui em cima, tá? Então, com isso, a gente pode resolver aqui. O que acontece? V com V na condicional, verdadeiro. V com V na condicional, verdadeiro. V com V na condicional, verdadeiro. V com F na condicional, antecedente verdadeiro, consequente falso, falso. FV, verdadeiro. FV, verdadeiro. FV, verdadeiro. FF, verdadeiro. Então, observem que apenas, né, um dos termos ficou falso, porque antecedente verdadeiro, consequente falso. Então, essa aqui é a minha resposta, né, que a gente vai ter que encontrar aqui nas alternativas. VVVF. A primeira já não é, a segunda também não. Observem aqui a letra C. VV, VF e o restante verdadeiro. É exatamente aqui a alternativa letra C como resposta. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado.